A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Nós vamos meditar hoje no capítulo 8 do livro de Esther. Meus queridos e minhas queridas, quando eu estava meditando sobre esse capítulo, antes de gravar esse episódio, eu estava pensando como é importante nós fazermos as coisas com começo, meio e fim. Nós não pararmos no meio do processo, nós não desistirmos, seja por medo, por cansaço, por qualquer outro sentimento. O que nós vamos ver nesse capítulo 8 é a continuação, porque inclusive o capítulo começa no versículo 1, na versão da nova versão internacional, como naquele mesmo dia, ou seja, uma continuação do que nós vimos no capítulo 7, e o que nós vimos no capítulo 7 foi a morte de Hamã, que havia planejado a morte de Mordecai, não apenas de Mordecai, mas de todo o seu povo. E aí então o que nós começamos a ver no princípio do capítulo 8 é que obviamente, o rei inclina o seu coração no sentido de dizer para a rainha, fique tranquila, ele pega todos os bens que pertenciam a Hamã e dá a Esther esses bens. Mardoqueu é trazido à presença do rei, porque Esther tinha dito para ele, olha, ele é meu parente, e o rei, no versículo 2, tem uma atitude de honra, ele tira o anel selo que ele tinha tomado de Hamã, que era o segundo no reino, e dá para Mardoqueu, ou seja, ele dá para Esther e dá para Mardoqueu, ou Mordecai, é a mesma pessoa, dá para eles aquela sensação de segurança, de proteção, de honra. E aí Esther, no final do capítulo 2, nomeia Mardoqueu administrador dos bens de Hamã. Até o versículo 2, a impressão que dá é que aquilo que Esther havia se proposto a buscar diante do rei estava funcionando, estava dando certo, porque o rei imediatamente pune aquele que havia planejado a morte do povo dela e também do seu primo, e o rei vai dar a ela e ao seu primo a honra e a liberdade, e a posição e os bens, mas ao mesmo tempo Esther percebeu que ela não podia parar por aí. Ainda havia uma intercessão a ser feita pelo povo, porque ela não estava apenas pedindo por livramento daquela lei terrível, ela não estava pedindo livramento apenas para si e para o seu primo, ela estava pedindo por todo o povo. Então o versículo 3 diz que Esther voltou a implorar ao rei, e que ela se jogou nos seus pés e chorando, pediu que ele revogasse o plano que Hamã havia decretado. Então o rei, ele tem aquela atitude de estender o cetro para ela se levanta e ela então diz a ele, eu preciso que você escreva uma ordem, se o senhor puder, rei, se você puder escrever uma carta revogando as cartas de Hamã, vai ser muito bom. Agora eu estou colocando com as minhas palavras. Ela fala assim, eu não vou suportar ver o meu povo sofrer. Aqui nesse momento, meus queridos, Esther está abrindo mão, é literalmente isso, ela está abrindo mão da segurança que ela havia acabado de conquistar para ir um pouco mais além. Ela não apenas usando-se do favor que ela havia alcançado por parte do rei, mas contando principalmente com o favor de Deus para que continuasse a alargar o coração do rei neste favor, ela diz, eu não vou ter alegria, versículo 6, como que eu vou suportar a destruição da minha própria família? Então ela se coloca como um escudo na frente de todo um povo. Porque ela não estava pedindo apenas da família no sentido de consanguíneos, ela estava falando do povo dela. E então o rei vai dizer, e aqui eu vou colocar com as minhas palavras, porque você já deve ter lido o capítulo, ou escutado a leitura, ou você já leu em algum momento e está se recordando junto comigo. O que o rei fala? Olha,
vocês escrevam, versículo 8, ele diz escrevam. Ele dá a autoridade para continuar este trabalho nas mãos de Mordecai e nas mãos da rainha Esther. Ele diz, vocês escrevam então, versículo 8, outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Ou seja, eles não podiam, agora eu estou falando eles todos, rei, rainha Esther e Mordecai, eles não tinham como revogar a ordem anterior, aquelas que foram planejadas e escritas por Hamã. Mas, sendo ele rei, ele dava autoridade para que Esther e o seu primo pensassem em alguma alternativa que desse a este povo o direito de se defender ou a possibilidade de não ser mortos, porque não tinha como revogar uma lei anterior. E é exatamente aí que eles têm uma brilhante ideia. E esta brilhante ideia aconteceu no 23º dia do 3º mês. Estou falando do versículo 9, ou seja, 2 meses, né? 2 meses depois que havia sido decretado aquela carta escrita por Hamã, que você pode ver lá no capítulo 3, versículo 12. E eles escrevem nesse decreto o seguinte, versículo 11: era dado direito ao povo de se reunirem e de se protegerem e de destruir, de matar e aniquilar qualquer força armada e qualquer povo ou província que os ameaçasse, assim como também suas mulheres e os seus filhos. E também eles teriam direito de saquear os seus inimigos. Então, o que estava sendo dado para o povo? Era o direito de atacar? Não, era o direito de se defender. O que o povo queria era ser deixado em paz. Então, Mardoqueu, a rainha Esther, juntamente os oficiais que fizeram as cartas na língua materna, na língua de todo o povo, para que onde chegasse aquele decreto, cada uma das 127 províncias que estava debaixo do governo persa ficassem sabendo, olha, sabe aquele decreto de 2 meses atrás? Olha só, caiu por terra, mas caiu por terra assim. Não é porque ele deixou de existir, porque na verdade não pode ser revogado aquilo que foi posto com a palavra do rei. Na verdade é que aqueles que resolverem atacar vão encontrar um povo organizado que vai se defender. E foi dado a eles o direito de realmente se defender até as últimas consequências. Ou seja, o povo teria a condição de decidir não atacar os judeus. O povo poderia dizer, ok, antes eu ia até me organizar para atacar esse povo, porque muito me interessava aquela casa, aqueles animais, etc. Mas agora eles têm o direito de se defender, portanto eu nem vou entrar nessa briga. O povo todo teria, né, a condição de escolher não atacar o povo de Mordecai e de Esther. Agora, se eles resolvessem atacar, o povo judeu também teria o direito de se defender até as últimas consequências. E então esse decreto ele é enviado às pressas. O que nós vemos aqui os mensageiros, eles montam os cavalos, versículo 14, e eles saem, né, a galope por causa dessa ordem do rei. E esse decreto, ele ia chegando nas cidades e trazendo muita alegria ao coração do povo. Todos os judeus que recebiam essa notícia ficavam muito felizes e aliviados. Não porque o problema havia sido resolvido. Eles ainda teriam que lutar para manter a própria segurança. Porque, lembre-se, não foi anulado o primeiro decreto. Foi apenas dado a eles o direito de defesa. Então, eles agora se alegravam porque eles podiam, pelo menos, se defender. E o versículo 15 vai dizer que Mardoqueu ele sai da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria. O capítulo termina dando para nós, ao mesmo tempo que uma expectativa de esperança. A gente já conhece o final da história, mas assim, se nós não conhecêssemos, eu fico imaginando que aquele povo estava recebendo uma boa notícia, depois de ter recebido uma má notícia, né, uma má notícia bem redonda, que era o decreto da morte deles, mas também agora eles estavam recebendo uma boa notícia. Olha, vocês podem se defender. Por outro lado, você há de convir comigo, e agora eu estou aplicando para os nossos dias, ok? Vamos aplicar para os nossos dias, vamos pegar essa situação lá do passado, que se refere a um outro povo, e vamos aplicar o princípio para nós. Eu fico imaginando que esse texto, ele pode nos ensinar algumas coisas muito interessantes.
Eu acho que eu começaria com o exemplo de Esther. Primeiro, nós devemos ir até o fim nos nossos propósitos. Tudo aquilo que a gente começa, poxa, eu quero muito levar o amor de Deus para dentro do meu casamento. Eu quero muito criar os meus filhos no Senhor. Eu quero muito ser um profissional bem-sucedido. Eu quero muito. Você tem aí um propósito, ok? Assim como Esther, nós devemos ir até o fim. Esther começou pedindo o livramento para si e para o seu povo. Logo no começo do capítulo, nós vemos o rei honrando Mardoqueu e dando a Esther os bens de Ramã. Poderia parecer o seguinte: eles alcançaram o favor de Deus, entre aspas, eles estão seguros. Mas Esther não parou na metade. Ela se volta para o rei, se joga aos pés dele e implora para que essa mesma bondade e benevolência se estenda por todo o povo. Ela não teria paz em ver a destruição dos outros. Ou seja, Esther foi até o fim, custasse o que custasse. Aplicando isso para as nossas vidas, essa ideia de nós começarmos e terminarmos as coisas, eu diria que nós precisamos ser persistentes, porque persistir é mais desafiador do que começar. Muitas vezes nós começamos alguma coisa e nós estamos tão assim cheios de energia que a gente fala, nossa, ótimo, vou até o fim. Mas quando a gente tem a primeira vitória, a gente desanima. Ou a gente para de orar, ou a gente para de vigiar. E eu estou aplicando isso para todas as situações. Olha, imagina que você quer ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Então você começa a fazer cursos, se profissionalizar, está sempre lendo, atualizando seu currículo, enviando, curtindo perfis no LinkedIn. Tipo assim, você está super ativo. Aí você consegue um emprego ou consegue uma proposta, você pega e para. Você para no tempo. Tá bom, vou ficar só aqui. Aquela sua ideia de ser um profissional atualizado esmorece e se encolhe na primeira oferta de emprego que você recebe. E assim em todas as áreas da nossa vida. Você começa uma dieta, você começa a praticar uma atividade física, aí você consegue ali emagrecer alguns quilos, você já se dá por vencida, já volta a servir aquela calça que não fechava mais. Nossa, tá bom. E quando você vê, você está engordando de novo. Porque isso é o que acontece com todos nós. Você começa orando pelos seus filhos, a sua casa começa a ficar uma bênção, os pesadelos à noite param, eles começam a dormir direitinho, você dá aquela baixada nas armas. A gente para no meio do processo. Então, se fosse para eu dizer para você algo em que eu aplicaria esse texto para a minha vida e para a sua vida também, eu diria, vamos até o fim. Vamos perguntar para o Senhor, Pai, teve alguma coisa que eu comecei na minha vida, que eu coloquei diante do Senhor em oração e de repente eu só esmoreci e abaixei as armas? E deixa o Espírito Santo falar com você. E se tiver algo que você parou pela metade, então você retome hoje em nome de Jesus. A segunda coisa que eu acho que eu aplicaria para as nossas vidas é que, mesmo que você esteja num momento de muita alegria e de muita bênção, você ainda precisa trabalhar por isso. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente está passando por uma dificuldade de saúde, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no casamento, isso que eu acabei de falar é bem óbvio. Você fala, não, eu preciso trabalhar para o meu casamento ficar bem, eu preciso trabalhar para as minhas finanças se alinharem, eu preciso trabalhar pela minha saúde porque eu estou doente. Aí a gente sabe, quando a gente está com problema, a gente sabe que tem que trabalhar. Mas veja bem a situação de Mardoqueu e da rainha Esther. Eles tinham acabado de receber do rei aquele anel e a autoridade para fazer um decreto. Eles tiveram que sentar, e o texto não nos conta sobre isso, se o próprio Deus trouxe uma ideia para eles, se eles saíram da presença do rei e ficaram pensando, tá, ok, a gente não pode revogar a lei que o rei promulgou, a gente precisa pensar numa outra lei que melhore essa situação. Eles tiveram que trabalhar e escrever as cartas e dar ordens. Aplicando para as nossas vidas, eu diria que ainda que nós estejamos, não num momento de dificuldade, eu estou falando do momento fácil, ainda que nós estejamos naquele momento de bênção que, ok, estamos com toda a autoridade para tomar as decisões. Saiba, também não é o momento de descansar. Para que a gente possa continuar nesse lugar de favor, nesse lugar de bênção, nesse lugar em que as coisas estão bem, nós precisamos continuar trabalhando e buscando diante de Deus estratégias. Seu casamento está bom? Está tudo bem com ele? Ótimo. Continue trabalhando para que continue assim. Com os seus filhos está tudo bem? Ótimo. Continue trabalhando. Não baixe a guarda. É um pouco diferente do que eu falei a princípio, porque na primeira parte, o que eu falei sobre Esther, ela entrou como intercessora, ela entrou à frente do seu povo pedindo por graça. Aqui, a graça já havia sido conseguida, só que também era o momento de trabalhar. Então, o que eu quero dizer para você é, não deixe de vigiar aquilo que Deus te deu. Deus te deu um trabalho?
faça o seu melhor trabalho. Deus te deu um sonho, então trabalhe por ele. Trabalhe por você. De repente você não tem filhos, você não tem marido ou esposa, você é viúva, eu não sei qual é a tua condição. A vida não acabou. Trabalhe por você. Cuide-se. Você é muito importante, você não depende de outros para ser importante. Então, eu acho que eu aplicaria essas duas coisas. E como eu estava falando aqui no final, eles haviam recebido uma boa notícia. O povo também tinha recebido uma boa notícia. Uau, eles teriam aí alguns meses até o último mês em que seria executado o juízo. Só que nesse período, eles não poderiam viver apenas da alegria do decreto. Eles também precisariam trabalhar para se preparar, porque talvez alguns do povo, e a gente vai ver que realmente isso aconteceu, iriam tentar vencê-los, iriam tentar saquear os seus bens, iriam tentar matá-los. Então, eles estavam ali vivendo um período de boa notícia? Estavam, mas essa boa notícia também ia gerar algum trabalho, algumas atitudes. Percebam que eu tenho a impressão que todo esse capítulo vem falar conosco a respeito de não pare no meio do processo. Começou a receber vento a favor? Ótimo. Não é a hora de falar, ok, vamos velejar, agora o vento me leva. Não, o vento não vai te levar. Você precisa, a exemplo desse capítulo, eu vejo que tanto a rainha Esther não parou, Mardoqueu não parou, e também o povo agora precisava começar a se preparar para este momento de luta, de batalha, que viria com certeza. Muito bem, eu acho que eu paro por aqui. E se o bom Deus me permitir, eu volto para nós meditarmos no penúltimo capítulo. Já é o capítulo 9, já estamos terminando o livro de Esther. Para onde será que vamos depois, hein? Vamos ver. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!